Fala galera, estamos chegando na área, mais um Clubão Responde, episódio 43 com vocês. Comigo hoje está o Stefano, para a gente falar um pouquinho sobre essas manipulações que estamos vendo aí no futebol referente às apostas esportivas. Então, bate-papo importante para a gente trocar essa ideia aqui hoje, né, Stefano? Fala Vini, fala galera, exatamente, tem uma polêmica hoje, mas que é bem importante, já que deve continuar em alta aí nos próximos dias, talvez até com uma possível paralisação do campeonato, né? Vamos ver o que vão ser os próximos passos. Pois é, vamos para a vinheta e vamos trocar essa ideia sobre esse caso importantíssimo para o futebol e também para as apostas esportivas. E olha só, Stefano, foi a pergunta do Pedro Paulo que ele mandou para a gente, velho. Pedro, obrigado muito pela sua pergunta, participação no programa. E se você quiser fazer como o Pedro, mandar a sua dúvida, mandar algum questionamento que você tenha sobre o mercado das apostas esportivas, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer a gente trazer esse tema aqui e discutir ele junto com vocês, fechou? Se você tem sua opinião também, pode deixar no comentário também o que você acha sobre esse assunto, de tudo que a gente vai discutir aqui. Beleza? Vamos lá, olha o que o Pedro mandou pra gente, Stefano. Com escândalo de manipulação envolvendo jogadores de futebol no Brasil, o que isso pode influenciar no mercado das apostas esportivas? Qual que é a sua opinião, cara? Bora, muito boa pergunta do Pedro, assim, é um tema bastante complexo, e nem eu nem o Vini somos conhecidos por serem muito subjetivos na hora de gravar os vídeos para vocês, então se eu estiver me alongando muito, Vini, você dá aquela cortada, porque eu acho que isso tem muito impacto. Acho que a gente podia começar só contextualizando, vai que alguém chegou aqui e eventualmente ainda não sabe do que a gente está falando. Começou com o Bauerman, mas já está surgindo aí uma série de jogadores, inclusive muito da Série A hoje, como o Dada Belmonte apareceram, acho que o Richard está no Cruzeiro também, quando jogava no Ceará, está envolvido. Já foi afastado, não joga hoje contra, né? O Fluminense. Eu vi que o Pedrinho está afastado também hoje. Isso. Então, assim, é um problema muito maior do que parecia inicialmente, né? Não é um outro jogador, é realmente um esquema muito grande do mercado de cartões. Então, os jogadores recebiam ali uma quantia para tomar o cartão, e os apostadores, ou criminosos, que é o nome certo de dar para essas pessoas, né? Faziam lá uma aposta, entre aspas, combinada, né? Segura, a gente sabe que às vezes isso acaba não acontecendo, para garantir um lucro muito grande e tudo mais. Então, esse é o caso, está repercutindo muito forte, e eu acho que tem algumas consequências, tá? O primeiro ponto é que a gente vê na internet muita desinformação, né? Então, já vi muita gente falando assim, porque tem que proibir as apostas. Primeiro que assim, vamos supor que proíbam esse mercado no Brasil. O que esses caras vão fazer? Eles vão pegar a VPN e vão apostar fora. Assim, não tem muito. Eles são criminosos, gente. Eles não estão fazendo as coisas dentro da legalidade. Então, a proibição não é o caminho. O caminho é métodos de punir. O que eu acho que pode acontecer de forma mais prática é uma aceleração da regulamentação, porque um dos pontos de uma regulamentação é definir regras, né? Definir também punições para esse tipo de situação. E eu acho que isso seria ruim, tá? Porque eu acho que se você acelera e faz de qualquer jeito, a chance de uma regulamentação ruim, que já é uma possibilidade razoável, cresce, na minha opinião, né? Porque eles querem de qualquer jeito colocar para dentro. A gente sabe que o governo não está muito preocupado com manipulação, está preocupado com arrecadação de impostos. Então, isso pode sair meio torto. O que você acha, Vini? Você acha que tem mais algum impacto ali prático nesse curto prazo? Cara, é um tema complicadíssimo, né, Stefano? Primeiro que mancha realmente a imagem das apostas, que já não é muito bem vista para quem não tem conhecimento sobre o assunto, né? Isso já é ruim. Não que isso seja um problema das apostas, é como você falou, isso é um problema no geral do ser humano e principalmente falando aqui do brasileiro, né? O brasileiro sempre que enxerga alguma oportunidade de levar vantagem em alguma situação, ele vai tentar fazer. Primeiro ponto é que, cara, infelizmente a gente sabe o que acontece, e olha que a gente tá falando do nível mais alto do futebol brasileiro. Sim. A gente tá falando de Série A, de jogadores que ganham bem. Por exemplo, o Bauerman, se eu não me engano, ele ganha 350 mil por mês, né? Eu não sei o valor, mas no mínimo uns 200 ele deve ganhar, né? Eu ouvi falar por aí, eu não sei se é verdade, tá? E aqui não importa o salário dele, eu só tô fazendo uma comparação. O cara ganha ali 350 mil, aceitou uma oferta que inicialmente parece ser de 50 para ganhar um cartão, cara. Ou aquele foi um valor inicial, não sei.
Aqui já está um nível que a gente está falando do nível mais alto do futebol brasileiro, um cara acertando uma oferta dessa. Se a gente pegar lá no futebol, lá de baixo, lá da Série D, Série C, que tem apostas nesses jogos também, e os caras ganham, tem cara que ganha salário mínimo. Então, o quanto isso pode influenciar o cara que já está lá na elite, já tem um valor financeiro, ele está se corrompendo. Imagina o cara que está aqui embaixo. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode atrapalhar não só a questão das apostas esportivas em si, atrapalha o esporte, né? Esportivamente é muito ruim. Então, o primeiro cenário que a gente vê, e eu acho que a regulamentação que a gente está passando por ela passa por isso também, né, Stefano? Colocar no texto da regulamentação punições severas. E esses casos, essa investigação que está ocorrendo agora, já que é a primeira de um grande escândalo, apesar que a gente já teve outros casos isolados, cara, tem que haver uma punição severa. Não tem o que ser feito. É haver uma punição severa para que os outros, antes de fazer, pense muito antes de cometer essa burrice e se corromper dessa maneira, né? Então, esportivamente falando, já é muito ruim. Um clube mesmo, se você for diretor de um clube, você vai querer contratar um cara que se propôs a, por exemplo, tomar um cartão vermelho, fazer um pênalti contra a sua equipe, que você está pagando ele para exercer esportivamente para você, e ele jogando contra para se beneficiar financeiramente, você vai querer contratar um cara desse? Então, em todos os sentidos, cara, é muito ruim. E falando só do nosso mercado de apostas, eu acho que é ruim pelo cenário que a gente já vive. Muita gente vê como jogos de azar, apostas esportivas não é jogo de azar, para quem conhece a fundo. Então, isso só fomenta tudo de ruim que já o mercado como um todo já tem previamente, principalmente quem não conhece, né, Stefano? Sim. Em relação aos jogadores que você comentou, uma coisa que eu acho que é legal a gente ponderar aqui, que eu tava vendo muita gente... Nas redes sociais tudo vira muito caos, né? Então você tem muita gente opinando sem conhecer o mercado e tudo mais. E uma coisa que eu vi, uma comparação que me chamou a atenção é que esse seria um escândalo de manipulação maior que o de 2005, né? Quando teve aquela máfia da pizza e tal. Pessoalmente eu discordo por um motivo simples. Eu acho que ele pode ser maior em proporção, mas ele não envolve manipulação de resultado, que para mim é muito mais grave esportivamente falando. Dizendo. Uhum. É óbvio que criminalmente é outra esfera, e eu acho que realmente esse caso pode ser pior mesmo, pela quantidade de pessoas envolvidas, pelos montantes envolvidos. Não lembro naquela época, por exemplo, se já tinha mercado de cartões, eu acho que não, pelo menos no Brasil as apostas não eram tão fortes como são hoje. Mas, esportivamente falando, você manipular o resultado de um jogo é muito mais grave para mim do que tomar um cartão. Eu não estou dizendo que tá tudo bem, eles têm que ser punidos, eu concordo com você. Acho até que a suspensão de carreira tem que ser coisa assim de 2 anos. Acho que banir o cara do esporte é um pouco complicado, porque você tem que dar a oportunidade do cara aprender, né, e voltar, enfim. E 2 anos praticamente já é um fim de carreira, né? Um cara perder 2 anos em alto nível, sei lá, de 25 a 27 anos, ele praticamente volta já numa fase diferente, enfim. Mas eu acho que o mais importante da punição, como você falou, Vini, é o exemplo. É o cara que foi receber uma proposta dessa e fala assim, cara, não vou meter com isso aqui não, vou estragar minha carreira. Né? E um outro ponto que eu acho que é legal a gente trazer para o pessoal, até vou envolvendo mais esse mercado, é de novo a participação das casas de apostas, que é zero. Né? A culpa, vamos dizer assim, delas é coloca culpa nela, né? Falta de conhecimento total, né? É oferecer um mercado. Oferecer um mercado não é culpa, porque assim, se você for ver, tem golpe com Bitcoin, tem golpe com pirâmide financeira, tem golpe com um monte de coisa. O problema, como o Vini já falou muito bem, é a índole do brasileiro, que quer tirar vantagem. Gente, a gente está falando de pessoas que ganham por mês 200, 300, 400 mil por, sei lá. Para mim é surreal o cara arriscar a carreira dele para ganhar 50 mil num jogo, por mais que seja um dinheiro, entre aspas, fácil. Já que, ainda mais esses casos mais que a gente está citando de nomes, são muitos jogadores de defesa, meio campistas, né? Então fazer uma falta num jogo, tomar um cartão, não é nenhum absurdo. Né? Então eu acho que eles se vislumbram aí, só que isso é muito complicado e as casas de novo estão pagando pato, como o Vini falou, né? Todo mundo achando que isso é manipulado, que as casas definem isso previamente, e na verdade elas só oferecem o mercado, né? Quem manipula são os próprios apostadores, e isso traz sim uma consequência de imagem muito grande, né? A gente sabe que apesar do processo de regulamentação e andamento, tem também a famosa bancada evangélica que contra o jogo, e como o Vini falou, coloca tudo no mesmo balaio dos jogos de azar, então isso pode aumentar ali
uma restrição. Mas aí acho que a gente pode falar, Vini, também para ser mais objetivo, um pouquinho de como o apostador pode se comportar em relação a isso, né? Sim, o que isso impacta? Assim, pô, será que esse jogo está manipulado? Será que não? Quer começar ou dando sua opinião? Depois eu Cara, primeiro, só para trazer um ponto aqui que eu vi muita gente citando, eu acho que você até chegou a comentar um pouquinho ali, a gente pode falar também, e envolve essa questão do mercado, é o seguinte, eu vi muita gente falar, velho, pode colocar lá no texto da regulamentação, proibir esse tipo de mercado. Cara, eu não vejo que é um caminho. Primeiro porque, igual você disse, na pior da situação, menos pior é justamente ser nesse tipo de mercado, que não vai interferir no resultado final do jogo. Em alguns casos, né? Porque teve casos que teve, por exemplo, cometer uma penalidade, isso já influencia no jogo. Aí já é influência direta. Cartão vermelho é influência direta no resultado do jogo, sim. Né? Então, assim, querendo ou não, por exemplo, um lateral, um escanteio, pode sim interferir, não é diretamente no resultado do jogo, mas pode interferir. Mas ainda não é tão robusto quanto, por exemplo, fazer um gol contra, por exemplo, e tal. Então, acaba que não interfere. Aí vai tirar esses mercados, os caras vão ir para um nível mais agressivo ainda, que é essa parte. Então, eu acho que não é por aí a solução do problema. A solução do problema é justamente a punição. Eu concordo com o Stefano também, eu sou contra o banimento. Eu acho que, dependendo do crime que o ser humano comete, ele tem, sim, a opção de reaver a vida, pagar o que tem que ser pago, inclusive, esse caso, criminalmente, até com cadeia, na minha opinião. O cara não é só multa, coisa do tipo, eu acho que dependendo do nível que chegar ali, é cadeia mesmo, né? Mas de mercado é isso, Stefano. Eu acho que não tem muito tem só a questão ponto, de tirar. Vini, em relação ao que você está falando da retirar os mercados, que eu acho que assim, isso talvez a galera não saiba. Regulamentando e definindo as regras certinho com as casas, se existir esse mercado aqui, as casas têm como ter um mecanismo de avisar quando tiver uma movimentação suspeita de entrada de dinheiro. Então, por exemplo, vão manipular para tomar um cartão. O Gustavo Gomes, acho muito difícil pelo que ele recebe, mas vendo o histórico recente de como os jogadores pensam, vai que, né? O Gustavo Gomes fez esse acerto. Em algum momento, esses apostadores vão ter que socar dinheiro numa odd. E aí, galera, independente se você é trader, se você é punter, começa a entrar dinheiro de um lado, a odd cai. Pode ser em qualquer uma das casas que você usa. Se houver uma movimentação suspeita, ou seja, uma odd que era 2, vai lá para 1,20 num mercado desse nível, né, que tem uma liquidez já razoável, a casa no Brasil consegue informar as autoridades, esse jogo aqui tem coisa errada. Aí eles tiram o mercado, vão atrás das investigações. Se você tira esse mercado, como eu falei, o apostador ele não vai simplesmente parar de manipular, porque, como eu falei, ele é um criminoso, ele não está preocupado com o que é permitido ou não no país. Ele vai para fora. E aí, até esse registro se perde. Ou você acha que uma casa que está sediada, por exemplo, sei lá, só na Europa, que não tem sede aqui no Brasil, que não está atuando no Brasil, vai ter preocupação de informar ao governo brasileiro, à Polícia Federal. Então, assim, essa informação vai se perder. Então, esse é mais um motivo pelo qual eu acho que retirar esses mercados alternativos não é a resolução do problema, né? E sim a punição exemplar. Inclusive, concordo com o Vini em relação à cadeia. Desculpa te cortar, mas acho que era um gancho importante. A resenha é essa mesmo, é um cortando o outro, indo lá para frente do papo, depois voltando para trás, lá no início da conversa, mas é isso, a resenha aqui é essa. E, cara, falando também sobre os mercados, sobre também o que pode interferir, né, o Stefano, para a gente como apostador, eu acho assim que se a gente entender o que são as apostas esportivas, quem quer levar ela um pouco mais a sério, quem já está ali brincando de forma recreativa, isso não vai mudar nada também. Mas eu acho que também para quem leva para o lado profissional, também vive disso, busca viver disso, ou tenta fazer uma renda extra disso, também não vai interferir. Você sabe por quê? Porque a gente sabe, a gente entende que o que faz a gente ganhar dinheiro aqui no mercado é o famoso que a gente repete sempre, o longo prazo. Não é o resultado de uma partida que vai interferir no seu resultado final financeiro. Então não é o resultado de um jogo manipulado que vai mudar se a sua estratégia, ou que seja ela de trade, ou seja ela de uma aposta punter, seja ela qual for, ela não vai mudar o seu método que é definido em um range grande de apostas.
Então, sinceramente, eu não vejo interferir. Eu acho que o que mais influencia realmente é a questão reputativa, tanto do mercado de apostas, que já é mal visto, como a gente já disse aqui, como também até mesmo do futebol. Um pouquinho que a gente pode comentar sobre essas pessoas que entram e se corrompem dessa maneira, ela não está só se corrompendo, queimando só a imagem de si. Ela está, por exemplo, todo mundo, todos os outros jogadores que está do lado dessa mesma equipe desse cara que está jogando, ou até mesmo os outros jogadores de equipes diferentes também, do futebol como um todo, começa a acontecer isso, um caso que o cara erra, todo mundo já vai duvidar do cara, vai falar que está fazendo aquilo porque está sendo manipulado. Inclusive hoje, não sei se vocês viram, estava rodando muito na internet aí, aquela saída de bola daquele cara do Palmeiras, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino. Saiu até uma publicação dele hoje, não sei se foi hoje, mas eu vi hoje, se posicionando quanto aquilo. Na internet estava viralizando, a gente tem visto acontecendo. Todo lance de erro, o cara vai começar a achar, todo mundo vai começar a achar que o cara está sendo manipulado ali. Então, isso mexe na imagem não só do cara, ele mexe na imagem do futebol, dos companheiros dele de trabalho, de todo mundo, sabe? Então, é complicado, só esclarecendo que esse caso do Gabriel Menino, ele soltou uma nota falando que vai até abrir processo, quem falar sobre a imagem dele, inclusive mostra, ele cita um lance do próprio Palmeiras, ele fazendo a mesma saída de bola e dessa vez ele acertando o passe pro jogador do Palmeiras no mesmo tipo de lance. Então, é só esse pedaço que eu queria acrescentar, Stefano. Tipo, o cara se corrompe e ele não está prejudicando ali só ele mesmo. Ele está prejudicando o time dele, ele está prejudicando os colegas de trabalho dele como um todo. É um mundo que ele está prejudicando, não só das apostas, mas como do esporte também. Uhum. Só para dar minha opinião em relação a essa parte, que acho que é a que mais interessa para o nosso público, né? De que como isso interfere a minha aposta, o meu mercado. Eu tenho uma visão muito parecida com a do Vini. Assim, no longo prazo, isso é praticamente irrelevante. Assim. É da mesma forma que a gente pode fazer uma aposta pré-jogo ali num time, de repente, sei lá, entra com o time reserva. Você provavelmente vai tomar um head naquela partida porque saiu do cenário que você tinha e também não dá para fazer cobertura nesse caso, porque o mercado vai ajustar as odds. Cara, é um head normal num universo de, sei lá, 500, 1000 apostas que você vai fazer. Né? Assim como você vai fazer excelentes apostas que não vão bater também, outras que você vai pegar ali ou contra. E a manipulação não necessariamente vai estar contra, né? Às vezes você vai fazer uma aposta sem saber de nada e essa manipulação está a seu favor. Enfim, você não... Isso aí no longo prazo eu acho que se anula, principalmente se você usar ligas um pouco maiores de liquidez, né? Então, La Liga, Premier League, enfim, isso é quase que relevante. E até tem um exemplo muito legal de ontem mesmo, que eu vi que viralizou ali nas redes sociais, que no intervalo eu acho que estava pagando 1,30 pro Carvajal tomar um cartão, né, no jogo do Real contra o City. Aí, já tava comprado. Cara, quem viu o jogo viu que ele tava implorando por um cartão. Ele se envolveu lá com o primeiro tempo, eu não sei como que ele não tomou um cartão. Ninguém sabe. O juiz estava com muito bom humor. Porque ele teve empurra com o Grealish, depois lá pegou o cara no jogo e arrumou confusão e fez falta. E é um cara que tem por característica fazer muita falta também. O cara, a pessoa vendo isso ao vivo, fala assim, cara, vou pôr um dinheiro aqui, ele vai tomar um cartão, não é possível. Ele tá marcando um cara que é chato. O City tem muita bola, então o tempo todo o Real tá marcando. Então, assim, nem toda a queda de odd é manipulação. Outro caso que isso pode acontecer no mercado de cartões. O jogador vai jogar hoje na rodada do Brasileirão e vai estar fora do próximo jogo, ou por convocação de seleção, ou por qualquer outro motivo que ele já sabe que ele não vai poder jogar. Às vezes o técnico já informou que vão jogar os reservas no final de semana. Então, se ele está pendurado, às vezes o próprio jogador força o cartão. E o mercado, os apostadores sabem disso, vão lá apostar e não significa que assim, está manipulado. É que é uma probabilidade tão alta dele tomar cartão que as pessoas identificam uma odd errada, começa a entrar dinheiro e cai. Então, assim, também não precisa criar o caos de qualquer odd que derreter é manipulação. Não necessariamente. Tá? Inclusive, a maior parte delas não é. Mas pode acontecer justamente por uma informação que é um consenso geral de mercado, né? Enfim, isso é normal, principalmente nesses mercados que tem como cartões e outras finalizações e tal, que tem uma liquidez bem menor do que um X2, do que gols, do que aqueles que são mais tradicionais. Mas, enfim, eu acho que, assim como o Vini, eu não vejo isso como um problema para o apostador na prática. Acho que o máximo que pode acontecer é você fazer uma aposta ali que vai dar um head, porque que a gente chama de fixed, né? Já é o jogo resolvido.
Mas no longo prazo isso aí vai ter um impacto muito baixo. Assim, dificilmente você vai ficar no negativo por causa de 2, 3 ou 4 jogos no universo de 1.000 apostas que estavam manipulados. Até porque, como eu falei, você pode estar sem saber entrando numa manipulação a seu favor, né? Isso pode acontecer também se anular no longo prazo. Agora, em termos de imagem e reputação, até mesmo, sei lá, no churrascão de família de domingo, aí você vai lá e você fala que você está apostando, já vai ter seu tio lá, fala, mas isso não é aquela coisa que as pessoas estão envolvidas com manipulação? Aí é mais um trabalho para a gente educar essa turma, mostrar que existe também o lado correto e honesto, e que as próprias casas têm esse interesse, né, na honestidade, porque, imagina, Vini, se todo mundo começar a manipular jogo, quem vai querer apostar e colocar o seu dinheiro, né? Então as casas também querem, fora que são elas que pagam o pato, né? Quem paga o prêmio lá dos 100 mil, dos 200 mil, é do bolso delas, né? Então não faz nem sentido esse tipo de análise, mas a gente vai ter que lidar com isso por mais algum tempo. Bom, é isso, é um tema complexo, acho que mais de opinião do que conhecimento de causa, né, Stefano? Que é mais uma questão de opinião. Então, se você tem alguma opinião diferente da nossa ou algum ponto a mais acrescentar, deixa aí nos comentários também. A gente pode continuar trocando ideias sobre esse assunto nos próprios comentários aí desse vídeo. Você que ainda não mandou sua pergunta para o Globão Responde, manda aí, vamos discutir no próximo programa, quem sabe a sua pergunta, o seu tema. Agradecer o Stefano aqui pela participação em mais um programa e, claro, né, pedir a galera para deixar o likezão aí, se inscrever no canal, tá? Compartilhar esse vídeo e também, caso você queira aprender mais sobre apostas esportivas, estudar mais, evoluir aí nos seus cliques no mercado, tem embaixo na descrição a LearningBet, que são os nossos cursos gratuitos, e também tem os links das casas de aposta, caso você ainda, por exemplo, não criou sua conta da Betfair ou na Bet365 para assistir os jogos, tá rolando lá na Bet365 os jogos da Libertadores, hein, Stefano? Então a galera que ainda tá até sem opção para assistir os jogos da Libertadores aí na TV, alguma coisa assim, não tá tendo acesso, cria sua conta na Bet365 aí, que tá rolando a transmissão lá também. Tem inclusive um vídeo do Gabigol falando sobre isso. Vou deixar na descrição aí para vocês, quem ainda não sabe dessa novidade. Valeu, Stefano. Valeu por mais uma participação aqui, velho. Valeu, Vini. Valeu, galera. Espero que a gente tenha conseguido deixar mais claro as coisas, né? Como que isso afeta o mercado. Como o Vini falou, é uma coisa muito mais geral do que propriamente de apostas, e a gente ainda tem que ver os efeitos disso, né? Se vai ter paralisação de campeonato, como é que vão ser punidos esses jogadores. É uma questão bastante polêmica e complexa, mas querendo ou não, faz parte do nosso mercado, então a gente achou importante aproveitar a pergunta do Pedro aqui para deixar isso claro para vocês. É isso. Fechou? Tamo junto. Até o próximo programa. Esperando, claro, a sua dúvida aí nos comentários. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu.